E aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, o vídeo de hoje divide aqui em 6 temas. Vamos começar falando sobre as últimas invasões do MST e também o que essa turma anda fazendo na Europa. Veja só, enquanto invadem terra no Brasil, as lideranças do MST estão passeando no velho continente. Além disso, vamos comentar também sobre o medo que o Dilma está. E quem relatou foi o Caio Junqueira no final da noite de ontem e envolve 2026. Acho que Bolsonaro tá chegando com tudo. Enfim, tem isso, mais alguns assuntos ligados à economia já do primeiro tema. Depois eu quero falar com vocês sobre a questão do Campos Neto, que finalmente até a Globo confirmou o que nós estamos falando desde o início de janeiro. O Dilma só critica o Banco Central porque ele precisa criar um bode expiatório para colocar a culpa sobre o seu fracasso. Além disso, quero falar com vocês hoje sobre a agenda ESG, porque o AP, o secretário do desgoverno que está cuidando da reforma tributária, confirmou, vai ter imposto de carbono e ele até já explica onde que esse imposto vai entrar. Então pode se preparar, olhar para sua carteira e dar adeus para o seu dinheiro, que temos isso e outros assuntos, inclusive a própria esquerda brasileira criticando algumas coisas aí que o desgoverno está fazendo que envolve a Amazônia. E o Leonardo Coutinho escreveu um texto bem interessante que eu acho que também faz com que o nosso agronegócio fique com mais medo do que do próprio MST diante de um acordo que o Dilma quer fazer, que pode levar, sem brincadeira nenhuma, a um total colapso da atividade econômica mais importante do Brasil. Vocês vão ver sem clickbait. Depois eu vou falar de rede social, quero falar hoje sobre a turminha da Globo, até por ter vontade de ler a foto. O Dilma junto com a Globo e a PL 2630. Quero também falar sobre eleições, aí não só de 26, mas como 24, mostrar algumas coisinhas. Quero comentar sobre essa treta aí do Boulos, tem umas coisas extras bem interessantes que eu acho que a turma tá deixando passar. E se der tempo, quero falar da inelegibilidade de Bolsonaro, mas vai ficar para amanhã. Aí vejam só. Ontem de noite, né? Na verdade, ontem no meio do dia, todo mundo já começou a comentar, os principais veículos. Abriu vermelho. MST invadiu 800 hectares de terra em Pernambuco. E só está começando. Cerca de 250 pessoas ligadas ao MST invadiram 3 áreas pertencentes a uma usina na cidade de Timbaúba, em Pernambuco. 800 hectares. E a invasão deu início à jornada do chamado Abril Vermelho. É uma jornada, só está começando. Vamos esperar até o final do mês, né? Fazer aqui um compilado de quantas terras... Ele acho. Qual foi que teve? Tá doido? Volta pra cá. Quantas terras serão invadidas pela turminha aí, né? Que faz o L com força. E, enquanto os militantes estão invadindo terras no Brasil, lideranças do MST estão passeando no velho continente. É o que conta aqui a Folha de São Paulo. Turnê do MST pela Europa tem visita ao túmulo de Marx e sugestões para o acordo da União Europeia-Mercosul. Imagina que tipo de sugestões serão essas? Será que vão ajudar o Brasil ou a esquerda, né? A esquerda pode ser europeia, internacional, brasileira, no final do dia é a mesma coisa. Só que me chamou a atenção, olha como o tema está escalando numa velocidade sem igual. Há 10 anos atrás, se você falasse para alguém que o clima seria a motivação para, sabe, inúmeros bloqueios, barreiras, medidas, projetos de leis, empecilhos, eles iam falar que você era maluco. Só que a Folha de São Paulo conta o seguinte, ó. Ele foi lá em várias cidades, ó. Inglaterra, Espanha, França, Suíça, sensacional. Deve ter encontrado até o Paulo Coelho, né, lá na Suíça. Também passou pela Alemanha. O dirigente tem se reunido com lideranças políticas associadas à esquerda. Nossa, eu acreditava que realmente o MST iria para a Europa encontrar com a direita, né? Estou surpreso. Quem poderia imaginar? E discutido temas como a cooperação internacional, propostas para um novo modelo agrícola. O atual não presta. Os fazendeiros do Brasil hoje, eles estão fazendo tudo do jeito errado. E aí o MST vai trazer a fórmula, a nova fórmula que vai salvar o Brasil, ó, que é baseado na reforma agrária, agroindustrialização, beleza, segundo ponto, e olha o último, mudança climática. São os novos pilares da agricultura brasileira. Reforma agrária, agroindustrialização e mudanças climáticas. Quando a gente olha aí para alguns setores,
principalmente a turma que foi com Dilma lá pro Oriente, né? A comitiva de empresários, eles não são os agricultores brasileiros. Eles não representam os agricultores brasileiros. A turma que tá lá, eu tava conversando com as pessoas que são ligadas à hora e falaram, essa turma é dos industriários. Eram pessoas que vieram de famílias de industriários e investiram aí na terra, como a turma da JBS. Ali não tem nenhuma representação do agronegócio brasileiro, não. Durante sua passagem lá por Londres, o coordenador do MST ainda participou como palestrante de um seminário sobre crise climática e soberania alimentar. E isso assusta. O MST falando de soberania alimentar. Eu acho que se eles tiverem que escolher entre a Europa e o Brasil, eu acho que eles vão garantir que não falte comida na Europa, né? Mas vamos continuar. Diante desse cenário, só notícias ruins para todos os lados. O Rui Costa, no espírito de um verdadeiro petista que distorce o espaço-tempo, a realidade ao seu redor, para vir a público, passar vergonha e mostrar que ele não tem nenhuma dignidade. O presidente tem crescido dentro do público que não votou nele. Mesmo com todos os números mostrando o oposto, que o Dilma só faz derreter, com todas as notícias mostrando que o Dilma mal dorme, de tanto medo que tá mijando da cama, escondido. Não, ele tá crescendo. Ele tem crescido. É uma distopia sem igual. Aí, ao lado aí do Rui Costa, você tem o apoio da imprensa, do jornalismo amigo e que, na boa, 2023, a Miriam Leitão cresceu. Assim, de um jeito, tá sem igual. Não tem hoje no Brasil um jornalista com a capacidade da Miriam Leitão. Não tem. Porque ninguém tem a capacidade dela para abandonar o amor próprio. A maioria acha que estará... A maioria acha que estará em situação econômica melhor nos próximos meses. Ela consegue ver os números de alguma forma, que ela olha aqui, não, vamos ver aqui como é que eu posso fazer para meio que apoiar o Lula. Não, se eu dar uma curva, né, contorcer meu braço, esse um pescoço, botar o pé na cabeça, eu acho que vai. Todos os dados, todas as pesquisas mostram, estamos numa rota de colisão. Mas a maioria ainda acha que vai dar certo. Mas está derretendo, Miriam. Não, mas o cenário ainda é bom. Pesquisa sobre percepção do brasileiro é a primeira realizada no Dilma sobre o tema. Aí a Miriam então fala, não, a situação econômica é beleza, bacana. Beleza. Marisa vai fechar 30% das lojas físicas. Tá beleza, tá bacana, né? O desemprego batendo na porta. Tá beleza, vai dar certo. Vamos confiar no Rui Costa e na Miriam Leitão. O vídeo de ontem, abrimos comentando sobre a questão do petróleo. A OPEP reduziu a oferta, porque não sabe como é que vai ser a demanda, então quer fazer que o preço suba, né? Desculpa. É isso, quer reduzir a oferta para aumentar o preço. E aí, a turma já tá comentando sobre isso, né? As páginas que comentam mais sobre política, que o pessoal da... Não sei se eu peguei do Radar Econômico. Ah, aqui foi do próprio Radar Econômico. Que a Veja tem um Radar Econômico e Economia. Mas são duas colunas que só falam de economia. Aí o Diego Gimenez fala o seguinte, ó, a dura previsão que pode atingir em cheio o preço da gasolina. Sabe que previsão é essa? Que o barril de petróleo pode bater $95. Aí você fala, pô, mas e qual o problema disso? Eu não acompanho o cenário, eu não sei quanto é que custava. Isso é ruim? Bom, tava custando 75. Saiu de 75 para 95, você pega aí, ó, 10% de 75 é 7,5. 7,5 mais 7,5 dá 15. 75 mais 15 dá 90. Se tá falando que vai para 95, estamos falando de um aumento de quase 30%. Tá bom para você? 30% de aumento? 30%. Você paga quanto na gasolina hoje? Bota aí 30% em cima. Você paga 5 reais. 5 não tá mais, né? Vamos botar 6 reais. 30% é mais 1,80. 8 reais. 8 reais a gasolina tá de boa. Essa é a previsão. Aí, a própria Veja já diz, ó, a primeira prova de fogo aí, viu, que a diretoria da Petrobras vai ter que enfrentar. Vai fazer o quê? O preço subiu e o imposto já voltou. E agora? Será que o PT vai vir com a história de, não, vamos baixar o imposto? Será que o PT agora vai vir com essa ideia mirabolante? Alta do petróleo traz péssimo presságio e não é sobre a gasolina. Em paralelo a isso, ainda tem outro ponto que o Dilma aí tá tentando criar a cortina de fumaça dele para justificar o seu fracasso, que é a questão do Banco Central. Esse aumento da gasolina, pra você entender o problema, o Diego Gimenez aqui explica de forma muito simples, ó.
A valorização do preço do petróleo deve provocar um aumento da inflação não apenas no Brasil, mas no mundo inteiro. Se a inflação aumenta no mundo inteiro, mais inflação, significa então que o Banco Central Americano, né, o Fed, ele deve subir os juros. E se o Banco Central Americano sobe os juros, é mais interessante e mais seguro colocar o dinheiro nos Estados Unidos. Pô, os juros lá tá alto. Então, para o Brasil continuar recebendo, né, aportes internacionais, as pessoas continuarem investindo no Brasil, porque, pô, tá bacana. Quem sabe, talvez tenha que aumentar ainda mais os juros no Brasil. Por quê? Porque os juros internacionais estão bem convidativos. Você entende o que vem se formando? Mas a Miriam Leitão e o Rui Costa falam, não, tá beleza, tá bacana. O Dilma tá decolando na oposição. Os bolsonaristas agora já estão... Eu acho que o Rui Costa deve abrir o Twitter. Ele não deve saber usar a rede social. O Rui Costa abre o Twitter, aí vê a tia Maria, né? Tia Maria, hashtag Bolsonaro, bandeira do Brasil. Aí ela compartilha notícia, né? Economia quebrou, faz o L. Ele fala, eita, poxa, olha, tá apoiando a gente, Lula. Ó, mandou fazer o L. Ele deve achar que eles fazem o L, é tudo apoiador. Só pode, que tá maluco. Lula cobra otimismo de ministros e critica previsões de baixo crescimento do PIB. Ontem ele fez uma reunião ministerial, a gente vai falar sobre isso. Agora achei muito interessante essa frase. Só a frase que tá ali no subtítulo, né? Ele disse na reunião ministerial: se você está na corrida de cavalo, dizendo que o seu cavalo é pangaré, ninguém vai fazer aposta nele. Rapaz, que analogia, assim, 100% brasileira. Pra mim agora o Dilma valorizou, né, a cultura nordestina. O cavalinho pangaré. O cavalinho pangaré é tipo o cachorro caramelo. Não sei porque o Dilma desvalorizou o pangaré, né? Mas veja como é que se dão as discussões no Brasil. Não, pô, você tá falando que a gente é o pangaré. Nós somos o pangaré, o PT é o jumento, é o jegue. Pô, brincadeira, né? Aí sobre isso, essa reunião ministerial, veja que o clima não tá bom. O Caio Junqueira é um jornalista interessante de acompanhar quando fala sobre o PT, porque ele é um cara que tem fontes. O Caio Junqueira foi a primeira pessoa a falar sobre Gabriel Galípolo, que hoje é o braço direito do Haddad. Caio Junqueira foi o primeiro a noticiar sobre a cartinha do Josué. O Josué é o sobrinho do Lula de consideração, basicamente, filho do ex-presidente José Alencar, que tá lá na Fiesp. Então o Caio Junqueira tem umas fontezinhas bem interessantes no PT. E aí, no final da noite de ontem, o Junqueira fala: Lula teme por futuro de seu projeto político. Eu acho que ele devia trocar a palavra político por poder. O projeto de poder pode ruir. O Dilma voltou ao Planalto após dias no Alvorada, quando se recuperava de uma pneumonia. O primeiro compromisso foi uma reunião ministerial, na qual ele cobrou o que vem cobrando em todas as reuniões ministeriais. O que? Resultado. Não tem, né? Não tem resultado para mostrar. Então ele vai cobrar de novo, mas não está adiantando. De acordo com seus interlocutores, o petista tem avaliado que os 4 anos de governo passam rápido demais e que, sem entregas à população, o projeto político que o elegeu corre riscos. Mas que população corre risco? Ele está preocupado com ele, com o PT. Aí o Junqueira diz, ó, seu maior temor está cada vez mais claro. É não fazer o seu sucessor ou, caso seja candidato, não se reeleja. Quem lhe alertou deste risco no final de semana não foi nenhum aliado, foi o Datafolha. O Instituto revelou, por exemplo, que a desaprovação dele é igual de Bolsonaro em 3 meses. Isso com Dilma tendo todo o apoio da imprensa, dos passapanistas, dos influenciadores, dos zongueiros, do Partido Democrata Americano e do establishment. Establishment, lenha, né? Aquelas coisas que a gente não toca no tema, porque é tema polêmico. Com todo esse apoio, tá dando errado. Dos banqueiros, como um todo também, da turma do Lema, todo mundo apoia o Dilma. E não tá indo pra frente. E olha que o Datafolha ainda erra os números para ajudar. A popularidade é a menor em comparação com seus governos anteriores. Revelou ainda que diminuiu o número de otimistas com a economia. Além disso, mais da metade dos entrevistados avaliou que o Dilma fez menos do que o esperado. E já que estamos falando aqui de resultados, só para a gente avançar, aqui são alguns números, resultados. À esquerda, 235 páginas, 66.500 palavras. São
É o ponto que a gente já está no momento hoje, né? Aí do Atlas brasileiro do volume de fevereiro. Pra você fazer uma comparação, o de janeiro finalizado, 156 páginas, 38 mil palavras. Em números de páginas, não acabou, está uns 77% pronto pela minha tabela, 77,04. Sou preciso. Só em números de páginas, 50% a mais. Em palavras, 75% a mais. Isso é resultado. Um livro por mês. Chupa esquerda. A gente trabalha. Eu tô aqui só para agradecer vocês, né? Se não fosse o apoio de vocês aí, dificilmente a coisa ia conseguir continuar, né, e sair do papel. Obrigado ao apoio de vocês. Vocês estão pagando, é a turma que está escrevendo. Que a turma é uma tia do Zap, um amigo meu novo, deve ter uns 20 anos, e minha mãe. É a grande equipe aí que está registrando a história brasileira. Mas vamos lá. Quem quiser assinar o Atlas ainda não assinou, kimpaim.com.br. Vamos falar da questão do Campos Neto. O Dilma aí cobrando resultado, sem saber o que fazer, né? Olha para um lado, olha para o outro, falei agora, meu Deus do céu. Haddad, faça alguma coisa, Haddad. Glaze, né? Quem mais pode pedir ajuda? Simone Tebet, Alckmin, Márcio França, pelo amor de Deus, gente, me ajuda. Flávio Dino, tá ruim. William Bonner. Aí o Bonner fala, Lula, não sou político, não posso fazer nada. Eu já tô enganando o povo, não posso continuar enganando mais. Eu já tô enganando, eu posso enganar mais. Já tô passando dos limites. E o Bonner tá pedindo, né? Pô, Dilma, cadê? Traz a Fátima de volta aí, irmão. Me ajuda também, me ajuda a te ajudar. Aí a turma do Metrópolis fala que o Haddad promete enviar o arcabouço antes do dia 15. Aquele arcabouço que ninguém aprovou e ninguém vê uma solução para o futuro do Brasil. Tá todo mundo mostrando, cara, o governo vai aumentar a tributação de alguma forma. Que seja tributando quem não paga, né? Combatendo os jabutis. Mas vai dar ruim. Vai dar ruim. E aí o Haddad falou isso, né? Outras coisas. Lá na Fiesp, junto com o José Gomes, sobrinho do Lula, né? E aí falou também que vai criar um plano safra da indústria. Eu acho bacana, eu acho que realmente esse é um dos principais pontos que inclusive impedem o Brasil de se tornar uma grande potência. Temos uma indústria que ainda está fraca. A indústria brasileira tem que crescer muito, crescer muito. Só que eu acho engraçado o seguinte, né? Fica reclamando que não tem dinheiro, que não tem isso, que não tem aquilo outro. Aí no mesmo discurso que fala que não tem dinheiro, que a coisa tá complicada, que o fiscal tá colapsando, fala que não, vamos ter um plano safra também. Ué, tem dinheiro ou não tem? Tem que se decidir. Tem que se decidir, Haddad. O Haddad aí tá viajando demais. Aí o Haddad concedeu uma entrevista pra Globo News, tinha que ser na Globo, né? Óbvio, para falar sobre de onde ele vai tirar dinheiro. Obviamente é do bolso de vocês, né? E ele começa falando que tributação de apostas online vai render mais do que esperado. A Haddad espera aí conseguir entre 12 e 15 bilhões por ano. E ele fala que isso daí seria em cima do lucro ao ganhar. Não sabe mais ou menos como é que vai ser. Mas olha que bacana, né? Você aposta. Se você perder, tá de boa. O governo não vai te ajudar. Agora, se você ganhar, um pedaço é do governo. Esse Haddad é demais, hein? Sensacional. Inicialmente, esse valor é estimado em até 6 bilhões. Para aumentar a arrecadação e transformar em realidade o plano do novo arcabouço fiscal, o governo sabe que precisará buscar cerca de 150 bilhões a mais no orçamento. E para achar 150 bilhões, significa que alguém que não está pagando vai ter que pagar. Alguém que já paga um tanto, mas não paga outro, vai ter que pagar um pouquinho mais. Então, gente, o Brasil precisa de vocês. 150 bilhões aí no bolso do Haddad, né? Poder resolver os problemas. Dureza, hein? Mas não para por aí. Já está mais do que confirmado que o desgoverno vai tributar as comprinhas que vocês fazem na internet. E aqui tem um ponto interessante que eu queria só levantar. É bem simples de entender. Mas só para falar aqui, ó. Haddad prevê arrecadar 8 bilhões com tributação de contrabando digital. O Haddad, a vocês aí que fazem compra nessas varejistas, talvez você seja um contrabandista. O governo adora classificar vocês, né, como bandidos. Aí perguntaram para o Haddad quais seriam as contrabandistas, mas ele não afirmou não saber quais são as empresas, né? Ele ficou na dúvida. E disse que não se taxa uma empresa em específico, não, mas todas, todo o processo. É bonito falar, né, da lacrada, são contrabandistas, tá dado. Então quem que tá falando contrabando? Ah, não sei. Não sei. Ah, não sabe, né?
É só pela lacração. Gente, pensa o seguinte. Vê se eu tô viajando demais, porque eu não sou economista. Se você começa a tributar, para tributar e conseguir 8 bilhões, aquela blusinha de 20 reais, ela não vai ser mais 20 reais. Ela vai pular para 40. Será que se essa blusinha de 20, que agora virou 40, será que as pessoas continuarão comprando? Ou será que as pessoas meio que vão deixar de comprar? Então, será que ao invés de ir com sede ao pote para conseguir 8 bilhões, o que acontece é que as vendas despenquem e as pessoas simplesmente desistam? Não, vamos desistir. E aí começa a surgir o bom e velho... Não é o Blake, não. Poxa, como é o nome, rapaz? Nossa, agora me faltou a... Muambeiro. O bom e velho muambeiro. Pô, não dá mais pra chegar lá na Shopee, os eletrônicos, né? Que pede pela AliExpress. Aí volta o muambeiro. Ele vai lá, cruza a ponte, vai no Paraguai, compra as brincadeirinhas, volta pro Brasil, revende, vai de volta. Aí as roupas, em vez de ser da Shopee, pega lá do Peru. O Peru tem várias fábricas aí, né? De algodão, etc, tudo mais. Tem aquelas camisas falsificadas da Lacoste, Tommy, Ralph Lauren. Será que não muda? Será que no final do dia a população não vai procurar um novo caminho? E pensa o seguinte, a quantidade de pessoas que às vezes pagam imposto em cima de produtos que elas compram online. Tem muitas pessoas no Brasil que revendem esse tipo de produto. Tem muita gente que faz dropshipping e no final do dia ele paga o imposto porque ele tem uma empresa, ele revende, etc, tudo mais, ele paga o imposto de renda ali em cima do que ele vende. Ele paga o imposto. Será que no final do dia não vai ter um quebra-quebra de... Cara, não dá pra falar nem que é empresário. Deve ser aquele cara que no final do dia tira aí 2, 3 salários mínimos, 4 salários mínimos, sei lá, uma parte aí já menos de 10% deve ganhar acima de 10 mil reais no mês, uma coisa dessa, né? Que tá revendendo, tentando movimentar a economia. Será que o Haddad ele realmente vai conseguir os 8 bilhões ou ele apenas vai direcionar o interesse das pessoas para fazer compras de outras formas, tentando continuar comprando produtos baratos e sair quebrando um monte de pessoas que dependem desse tipo de coisa para sobreviver? E, assim, o Haddad fala isso daqui, ele vai fazer isso daqui para ajudar a indústria nacional. Não é porque tem que ajudar a Marisa, tem que ajudar a Magazine Luiza, a turma lá que tá lá no Conselhão, né, os empresários amigos. Beleza, mas a gente vai ajudar como? Fazendo o povo pagar mais? Será que também não tem nenhum problema com o fato que as coisas no Brasil estão meio erradas? Será que não tem que procurar, na verdade, um caminho para o empresário brasileiro conseguir vender tão barato e tão vantajoso como é o produto que vem lá de fora? Que querendo ou não, eu falando por mim, roupa, por mais que você vê uma coisa ou outra lá na promoção, é bacana quando você vai, quando você veste, você vê se caiu bem em você, né? Fala, pô, tá beleza, eu não tô parecendo aqui um barril, né? Não tô formado de barril, tá bonitinho, está realçando aqui os meus braços, a minha silhueta. Mas vindo do desgoverno, não dá para esperar nada de bom, né? Crédito corporativo seca e empresas lutam para sobreviver. Quem poderia imaginar? E o pior, o cara lá, um dos economistas que a matéria bate um papo, ele afirma que o crédito não está caro apenas no Brasil. Além de estar escasso, está caro e não é só no Brasil. E aí, eu continuo me perguntando, o que o desgoverno vai fazer para evitar um total colapso na economia brasileira? Você pergunta e a imprensa te responde. A imprensa tem respostas. Como solucionar tudo? O Haddad, ele vai solucionar esse problema criticando o Banco Central. Para ele, o Banco Central deveria se preocupar com a crise de crédito, a crise do mercado de capitais, que envolve também a questão do crédito, né? Haddad disse que o BC deveria ficar atento à situação do crédito no país. Ele voltou a defender a queda da taxa de juros. Abre aspas. A minha impressão é que aquilo que está acontecendo no mercado de crédito, sobretudo de capitais, não está chegando ao Banco Central. Sério, Haddad. Até a tia do Zap está comentando sobre o Banco Central não sabe. Você vê, é um ataque leviano que ele faz. Isso onde? Em entrevista na Globo News. Tinha que ser lá. Tinha. Só que aí, pra minha surpresa, acho que pra surpresa do Brasil, né? Aqueles vídeos que a galera bota a legenda, em destaque, ó. Até a Globo News admite. Ou seja, se a Globo admitiu, já rompeu todas as barreiras do aceitável. Escuta só.
Essa pesquisa explica muito dessa estratégia deliberada do presidente Lula, que é uma estratégia política de emparedar o Banco Central e colocar a culpa no Banco Central pela taxa de juros. E quando ele faz isso, ele joga para o ex-presidente Jair Bolsonaro. É isso que ele quer chegar ao fim e acaba. É justamente jogar essa questão da taxa de juros que está sufocando a população brasileira, é real, no colo do Bolsonaro. Por quê? Porque Bolsonaro é quem indicou, foi a pessoa que indicou o Campos Neto. E como ele não pode trocar Campos Neto, ele atira. Poder ele pode trocar. O caminho é via Senado. São aliados dele. Ele tem um Pacheco, tem um Kassab. Dá pra trocar numa boa. Se quiser, vai lá e troca. Ele não quer. Ele precisa do Campos Neto para criar uma cortina de fumaça e ter um bode expiatório para justificar o fracasso econômico do Brasil. Simples assim. Tá claro. Comentamos isso em janeiro. Tá no Atlas de janeiro. Logo no início vai ter um capítulo só para falar do Banco Central de fevereiro também. A quantidade de notícias que envolve o Banco Central em fevereiro, assim, foi uma coisa absurda. E tá aí, eu tô fingindo surpresa. Meu Deus, eu não acredito, olha o que está acontecendo. E, gente, eu acho que acho assim, minha opinião dentro da direita, sei lá, acho que destoa, até da maioria. Essa questão dos juros, eu queria que o juros fosse menor, ao mesmo tempo que eu acho que o desgoverno, ele tem que fazer a parte dele. Eu não sei se o Campos Neto tá certo ou tá errado. O que eu sei é que falta o governo fazer a parte dele. Eu não sei se o Campos Neto tá certo. Talvez ele esteja demais. Talvez, mesmo sem o governo fazer a parte dele, diante do cenário atual, que a coisa tá complicada, tá difícil de empreender, já tem um quebra-quebra, o Dilma tá criando esse cenário temeroso, pessimista, onde as pessoas deixam de comprar, deixam de investir, todo mundo começa a guardar dinheiro com medo do pior acontecer. E aí talvez seja melhor deixar a inflação subir um pouquinho e você baixa a taxa de juros. Talvez, eu não sei, eu não sou esse economista. Agora, o que eu tenho certeza absoluta é que se o governo fizesse a parte dele, aí, irmão, a coisa tava melhor. Isso não tenho dúvida. Isso não precisa ser especialista em economia. Se o governo fizesse a parte dele, as coisas estavam melhores. E ele teria muito mais justificativas, né, e o direito de poder cobrar. Porque falou, para, eu fiz minha parte, faz a tua, baixa os juros. Aqui, ó, o Brasil tá no caminho da prosperidade, no caminho para as coisas darem certo. Ó. Veja como a matemática vai fechar. Vamos ter criação de empregos, vamos ver o PIB crescer. Mas não, só mostra o contrário, o PIB caindo, inflação subindo e desemprego também. E aí? Vocês viram algumas coisas? Quando eu falo que eu não sou nenhum fã do Campos Neto, é porque eu não sou mesmo. Sou. Também não tenho nada contra ele. Eu não tenho nada a favor, na verdade, eu tenho umas coisas contra. Só olha a notícia que saiu recentemente do Campos Neto. Ó. Campos Neto diz querer mais mulheres e minorias no Banco Central. É agenda SG. Tá procurado no social, né? Na equidade. Eles falam de equidade mesmo. Participação feminina, né? 19%, pode melhorar muito. Aí, ao longo da matéria, diz, não, é questão aqui de equidade. Daquela ladainha. 2 de junho de 2021. Campos Neto. Mercado de carbono será uma das maiores conquistas do Banco Central. Olha a preocupação do Campos Neto. Ele fez a vitória de carbono do Banco Central. Apoia esse mercado de carbono. Campos Neto apoia toda essa agenda. Mas e aí, então, Bolsonaro errou nesse ponto, etc, tudo mais? Você está criticando o coisa do Bolsonaro? Gente, tem uma coisa que às vezes as pessoas não percebem. Ontem eu estava até assistindo um vídeo onde tinha uma turma aí super conservadora tacando pau em Bolsonaro. Uma turma que foi no podcast do Monark. Me mandaram, eu fui para analisar. As pessoas às vezes no Brasil, acho que vocês têm essa compreensão muito mais. As pessoas que ele atacam, né? A turma adora atacar os apoiadores de Bolsonaro. Falar que todo mundo é gado, que todo mundo passa pano pra qualquer coisa que Bolsonaro faz, porque Bolsonaro nunca erra, não sei o quê. Não, a gente fica muito chateado várias vezes, tenho certeza, com alguns pontos. Não, às vezes por causa de Bolsonaro, mas pelo cenário. É por entender que as coisas não são fáceis, que a gente olha pra algumas coisas e tenta, pô, será que Bolsonaro realmente fez de má vontade? Será que ele errou? Será que podia melhorar? Em alguns momentos talvez ele possa ter errado várias vezes.
Só que o grande ponto que às vezes muita gente não para pensar, e acho que um dos maiores exemplos foi o caso do Sérgio Moro, quando o Bolsonaro ele se elegeu, foi uma composição de forças. Você vai negar que Bolsonaro teve apoio dos liberais? Você vai negar que Bolsonaro teve apoio dos conservadores? Você vai negar que Bolsonaro teve apoio, e ele vem, né, das Forças Armadas? Quando você olha ali o governo Bolsonaro, tá mais do que claro. Pô, olha como começou. O grupo lá mais liberal, o grupo lá mais conservador, a galera que o Bolsonaro chamou, que ele já conhecia das forças, ele queria indicações, algumas pessoas que ele pudesse confiar. No meio do percurso, pelas dificuldades, né, do dia a dia, ele falou, pô, eu preciso de 308 deputados para poder aprovar uma PEC. Eu preciso de 49 senadores. Era natural que ele também trouxesse alguns políticos, o chamado Centrão. É coisa natural. Política é isso. Olha o que o Dilma tá fazendo e o Dilma não consegue até hoje governabilidade com todo o apoio que tem. Não tá conseguindo. E Bolsonaro conseguiu aos trancos e barrancos. Antes do Moro ser demitido, tiveram algumas notícias que Bolsonaro já estava pensando por várias discordâncias. Primeira discordância com o Moro, lá em fevereiro. Ilona Zabó. Colocou Ilona Zabó, bicho. Meu Deus do céu. Como? Você fala assim, rapaz, meu, indefensável. Tanto que não assumiu. Depois foi tendo várias coisas. Ah, mas por que ele não mandou embora antes então? Muitas vezes, por causa dessas pessoas que não entendem. Que em determinados momentos tem uma composição de forças, felizmente ou infelizmente. Às vezes até errou, fala, puxa, não devia ter chamado. Mas só percebeu lá na frente. Achava que ia ser uma coisa, acaba sendo outra. Se vocês pararem para olhar também, eu acho que... Eu não tô falando assim que o Campos Neto ele só faz errar. Tal setores só erraram. Não. Você pega, por exemplo, Paulo Guedes. Tem várias coisas que o Paulo Guedes fez que eu olho a explicação que ele dá e falo, pô, isso aqui é bacana. Porreta, Paulo Guedes. Concordo com o senhor. O senhor me deixou empolgado. Quando você olha várias medidas que ele apoiou, que falou, que é ligado à questão do macro saneamento, desburocratizações, alguns projetos, né, algumas privatizações, que você fala, pô, tem um entendimento que ele tá falando, né, contratar, trazer um investimento pesado pro Brasil, ele fala, pô, o Brasil tá condenado a crescer. Bacana. Mas tinha algumas medidas que eu olhava e falei, pô, isso aqui eu não sei se eu concordo. Quando falar, por exemplo, das questões ligadas à privatização. Não, vamos privatizar aqui a Eletrobras. Aí eu me perguntava, pô, Eletrobras, eu sei que ela não tá dando lucro, eu sei, etc, tudo mais, mas eu olho pra situação, posso estar errado também. Aí eu falo, pô, Bolsonaro lá atrás falava, e eu acho que Bolsonaro ainda pensa assim, que tem alguns setores que são chaves. É tipo assim, um setor de defesa. Já pensou? Não, vamos privatizar a defesa do Brasil. Pô, privatizar pra quem? É complicado. Setor de energia, então, é um setor que fica meio assim. Eu fico pensando, pô, será que esse caminho aqui é o melhor? Será que é o pior? E ao mesmo tempo, por ser Brasil, eu fico dividido. Beleza, a gente tenta manter essa estatal. E se a esquerda não ficar no poder? Eu levantava esse questionamento pra vocês. E se a direita não ficar no poder e vem a esquerda? Pô, aí talvez seja melhor privatizar, né? Porque ter a esquerda controlando, meu Deus do céu. É só olhar o que a esquerda faz quando ela pega uma estatal. Mas se não for a esquerda, se a gente tiver alguém patriota, preocupado com o Brasil, como claramente Bolsonaro sempre foi, um perfil de Bolsonaro, das pessoas que ele indicava, pô, acho que às vezes é bom a estatal assim. Eu acho que tem tudo pra andar pra frente. Tudo pra andar pra frente. Fiz um vídeo certa vez e eu acho que resume em grande parte do meu pensamento, que é o seguinte: por que eu tenho que ser conservador nos costumes e liberal na economia? Por que eu não posso ser conservador nos costumes e conservador na economia? Qual o problema? Por que na hora de chegar assim e falar, vamos fazer aqui um investimento de SG, mercado de carbono, etc, tudo mais, porque o Brasil vai ganhar 10 bilhões? Eu falo, não quero isso não, isso acho que é ruim. Porque isso daí vai acabar trazendo uma agenda que no final do dia vão tentar proibir que eu coma carne. E é isso que vai acontecer. Então, o liberal ele não consegue pensar nisso. Ele, às vezes, pelo dinheiro. Pô, pelo dinheiro aqui justifica. Mas quando você olha meio que a agenda política, ideológica que está por trás, não faz tanto sentido. Então, por que eu não posso ser conservador na economia e também nos costumes? Ou melhor, porque eu não posso ser cristão nos valores e cristão também na economia? Porque, pô, o ensinamento de Jesus Cristo é a coisa mais básica do mundo. Ame o próximo como a si mesmo. Sabe? Deus acima de todas as coisas. Se você conseguir aplicar isso daí em todas as coisas da vida, eu acho que jamais você vai ser injusto. Ser cristão é bom, né? Fala a verdade. Ser cristão é uma resolve a política. Na boa, sabe? É porque
você ficar colocando, é até injusto, né? Porque depois o pessoal começa a utilizar aí as bandeiras religiosas, cristãs, pra tudo, pra defender. Mas procura um caso na política. Coloca. Ama a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Vê se você não vai chegar a uma solução e falar, rapaz, cheguei na solução. Prêmio Nobel de Economia, Jesus Cristo. Prêmio Nobel de Saúde, Jesus Cristo. Pra tudo. É só você utilizar o princípio dele pra aplicar a justiça. Conversando muito, né? Tá, por meia hora de vídeo. Essa semana eu tô rendendo demais. Tô tomando muito café, eu acho. Mas vamos voltar pro imposto de carbono. Os liberais apoiam isso daqui. Eu não apoio. Aí tá lá o app, ó. É mais fácil taxar carbono dentro do novo imposto. Secretário extraordinário da reforma tributária afirma que maior alíquota sobre poluentes viria no IBS ou na CBS. Aí diz, né, que esse imposto deve vir na reforma tributária, nesse novo imposto que vai substituir os outros 5. Isso é o que Marina Silva prometeu desde o início do ano. Ela deixou claro, ainda foi para Davos, né, vendeu o Brasil, falou, ó, vai ter imposto sobre carbono, vamos levar na reforma tributária. A gente vai regular o mercado de carbono na reforma tributária. Eu acho que é mais fácil fazer dentro do próprio IBS, que é Imposto sobre Bens e Serviços, ou da CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços, do que fazer isso por outros mecanismos. Você não vai ter como sair tá lá dentro. Se a PEC 45 for à frente, vai ser via IBS. Se for a PEC 110, vai ser via CBS. A única certeza, vai ter o imposto de carbono. A APP enfatizou que o desgoverno defende a medida. Óbvio, a Marina Silva deixou claro, Lula defende, que visa a taxação de atividades poluentes. Tudo pode ser poluente, como uma padaria. A padaria é bastante poluente. Os fornos da padaria, meu Deus do céu, né? Mas a forma de fazer ainda está em discussão. Se a proposta avançar, combustíveis fósseis estariam entre os produtos onerados. Aí vai lá um textão, não é reforma tributária, já prevê a tributação de combustíveis, seja feita por litro, de forma nacionalmente uniforme, monofásica, tributar na saída da refinaria ou na importação. Com este modelo, você pode ter uma alíquota mais alta para combustíveis fósseis e uma menor para renováveis. Turma do etanol aí, né? Tem uns empresários, né? Um dos maiores doadores aí do Brasil, tá muito feliz com isso, que o etanol dele tá blindado. Tá blindado. E vamos falar mais dessa agenda ESG. Se liga. O Haddad veio com uma proposta. Governo avalia usar fundo de petroleiras para renovar frota de carros velhos. O governo estuda usar um fundo abastecido com recursos pagos por empresas de petróleo para renovar a frota de carros usados no país. O objetivo da medida, segundo ele, seria reduzir o número de automóveis velhos em circulação para reduzir a poluição nas cidades. A ideia de Haddad surge no momento em que as montadoras de automóveis no país vivem dificuldades devido às vendas fracas. Eu não consigo acreditar na bondade desse governo. Se o Haddad está prometendo, né, alguma coisinha para ajudar a trocar o carro velho pelo novo, rapaz, tem algum empresário ganhando. Tem algum empresário picanheiro ganhando. Não é possível. Eu não acho que o Haddad está só na boa vontade, pensando no planeta, ou pensando que o seu Zé vai poder vender o Palio 1.0 dele, né? Para poder comprar um carrinho novo. Eu não acredito no Haddad. Talvez meu coração esteja muito amargurado. Eu não acredito no Haddad. Nesse meio tempo, o Aldo Rebelo postou aqui no notícia na Folha de São Paulo. Ó, o Brasil que se prepare. Um tribunal de lobos para julgar os cordeiros. Os defensores da internacionalização da Amazônia já tem um tribunal para chamar de seu, né, do Vivier? Esquerda incomodada com isso daqui. Imagina quão ruim não é. A Corte Internacional de Justiça avaliará as obrigações legais dos estados de proteger as gerações atuais e futuras das mudanças climáticas, depois que os países apoiaram uma resolução na ONU. Isso daqui é a tese intergeracional. A gente comentou sobre isso no final do ano passado. E essa tese ainda dá mais poderes para o poder judiciário. Por quê? É o seguinte, ó. Eles falam, por essa tese, que o ser humano tem direito a um bom clima, né? Um meio ambiente bem cuidado. E não apenas os seres humanos que estão vivos, mas os que estão para nascer. E aí, quando você para e pensa, tá? E quem que vai lutar para garantir que o ser humano vai ter esse meio ambiente perfeito, bacana, preservado? Não pode ser nenhum político. Mas por que não? Não foram eleitos? Sim, eles foram eleitos. Mas só vota
quem tem 16 anos pra cima. Quem tem menos de 16 anos? O único poder da República que trabalha para todas as sociedades, do bebê que nem nasceu, e que muita gente ainda defende, né, que o bebê possa não nascer, até o último dia de vida das pessoas, é o poder judiciário. Essa tese ela já está avançando no Brasil. E é uma tese internacional. A turma não dorme em serviço. Uma corte, né? Tinha que ser uma corte, né? Querendo decidir sobre tudo. A opinião consultiva da CIJ, o principal órgão jurídico da ONU, pode aumentar o risco de litígio para os países que não cumprirem as leis e tratados internacionais existentes, ao mesmo tempo em que orienta os governos sobre o que devem fazer para defender os direitos humanos e o meio ambiente dos danos climáticos. Ou seja, isso aqui pode dar aberto para o Brasil ser vítima de sanções. Se o Brasil não tomar conta da Amazônia, se o Brasil resolver expandir, sabe, a sua área agricultável, se o Brasil resolver expandir a sua capacidade industrial, né, o seu parque industrial, o Brasil pode ser sancionado internacionalmente. Delta Merner, cientista-chefe do Polo Científico para Litígio Climático da União de Cientistas Preocupados, essa galera da esquerda tem umas ideias. Olha o nome. União de Cientistas Preocupados. Tem como você atacar? Tem como você falar que esse cara é do mal? Ele é cientista preocupado. Ele disse que a decisão de quarta-feira marcou um momento histórico para a justiça climática internacional. Olha o que está rolando. E aí, eu tô achando que a gente não vai conseguir falar de eleição hoje. Tem mais longo, acho que não vai mesmo. Eu já tinha esquecido que tinha sido do Leonardo Coutinho, mas isso aqui é bem importante. O Dilma vai voltar aí, né? Lá no Oriente. E aí o Coutinho tá falando o seguinte, e eu acho que aqui o Dilma deve estar olhando para isso daqui no curto prazo, para garantir a sua perpetuação no poder, seu projeto de poder. E esperar que o Oriente invista na recuperação de áreas degradadas no Brasil, oferecendo soja e milho como pagamento, é uma ideia que pode empurrar o agronegócio para uma situação análoga à escravidão. O que é que tá rolando? Vamos ver. Coutinho não brinca em serviço, né? Daqui a nota. Ele fala o seguinte, o Dilma tem um plano que ele quer levar lá para o Oriente. E é um plano ambicioso para zerar o desmatamento na Amazônia. Além disso, a medida aumentaria de forma esplendorosa a produção de alimentos no país, algo muito bem-vindo e relevante. Mas o problema é como o Dilma quer fazer essas coisas. A forma tem que prestar atenção. O presidente e sua equipe apostam na recuperação das áreas degradadas, o que é importante, né? As grandes lareiras. E, sabe, recuperar essas áreas são 40 milhões de hectares, o dobro da área do estado do Paraná, em áreas destinadas ao cultivo de alimentos. Pegar isso degradado, reflorestar, consertar e destinar para plantio de alimentos. Tomara que dê certo, mas o problema continua sendo como o governo pretende executar esse plano. O Dilma está em tratativa com os comunas para que eles investam 100 bilhões de dólares para transformar Pasto Velho em lavouras. Para atrair os comunas, Lula promete que a conta vai ser paga em mercadorias pelos produtores agrícolas, como milho e soja. Qual o problema disso? O Coutinho te conta. Parece um negócio sensacional, né? Mas, se uma sandice dessa sair do papel, Lula vai acabar penhorando um dos setores mais eficientes do país, agravando ainda mais o quadro de dependência do agronegócio brasileiro em relação aos comunas, que hoje já é o destino de mais de 33% das nossas exportações. Quando o assunto é soja, eles compram 68% das exportações brasileiras. Sente o drama. Com esse poder nas mãos, os comunas eles já são capazes de pressionar para baixo os preços. Quando aparece algum problema, fitossanitário. Eita, olha lá a vaca louca. Vai ter que abaixar o preço. Tá muito caro, hein? Senão não compro. A turma fica refém. Ou até mesmo eles reclamam direto, né? Não, perderam a vergonha. Tá muito caro. Baixa essa porcaria, senão não vou comprar. Donos de estoques monumentais de alimentos
Eles podem deixar de comprar por semanas ou até meses para forçar o mercado a reagir conforme seus interesses. Tem estoque, eu não vou comprar. Aí o cara tá lá, 70% você vende para o único cliente. Teu cliente tem um estoque gigantesco. Não vou comprar. Comida estragada, né? E aí, vai fazer o quê? Não vou comprar não, irmão. Tá caro. Não vou comprar. Passa uma semana, 2, 3. Rapaz, não vou comprar. E o cara tem que colher pra botar lá no moinhozinho. Não, moinho, né? Sei lá. Não é sino. É sino. Nem lembro mais. Ele bota lá, né? No depósito. E aí, rapaz, tá. Que vira aí, irmão. Tá caro. Não vou comprar. Então, eles têm um poder de barganha gigantesco. Gigantesco. E aí, imagine o que eles vão fazer sendo donos antecipados de parte importante da produção agrícola. Imagina se eles forem donos. Ainda no cenário a gente está vendo que cada dia mais a hegemonia do dólar, né, está sofrendo um baque, está sendo colocado em xeque. Já se fala negociações cambiais entre os países, o que necessariamente não é ruim você negociar diretamente, né, entre as moedas de dois países. Por isso não é ruim, mas o que é que tem por trás? O que é que vai causar para a economia brasileira? Ainda mais vindo do Dilma. Como credores de uma dívida de 100 bilhões de dólares, que foi contraída pelo Dilma, né? Mas que vai ser paga pelo agricultor brasileiro, o Partido Comunista vai ter o cenário perfeito para manobrar em favor de seus interesses estratégicos. O Brasil que se esquece, né, que é até tão mais importante do que eles na relação de venda e compra de alimentos, e que já é tratado pelo Partido Comunista como uma fazenda na condição de devedor, meu amigo. Não é uma fazenda, vai virar uma senzala moderna. E aí, olha como é importante conhecer a história. Eu não sabia disso daqui. Fiquei espantado. O Leonardo Coutinho mostra como este tipo de ideia já foi aplicada no Brasil e quebrou também um setor estratégico. Ele fala da Venezuela. A ideia faz lembrar um dos erros capitais de Hugo Chávez. Em 2008, ele assinou com os comunas a criação do Fundo Conjunto Bababá, administrado pelo Banco de Desenvolvimento Econômico Social da Venezuela, o BANDES. É um BNDES piorado. Originalmente, o acordo era só 4 bilhões. Imagina, era só 4, mas é 100. 4 bilhões para pagar por produtos, serviços dos comunas, como a construção e lançamento do primeiro satélite. O dinheiro foi jorrando, até que 4 virou uma dívida de 60. Como? Rapaz, não duvide dos poderes da esquerda de quebrar um país. Qual era a garantia de pagamentos? O que a Venezuela tinha de mais importante? O petróleo. O comparativo, o Brasil é comida, a Venezuela era o petróleo. Isso tem muito a ver com a tragédia socioeconômica que assola os nossos vizinhos. O colapso da Venezuela é bem conhecido, mas alguns detalhes precisam ser recordados. Desde que Chávez assumiu a presidência em 99, a Venezuela nunca produziu um barril a mais do que o extraído do solo, né, no ano anterior. Franco declínio da produção resultante do sucateamento da estatal era compensado pelo boom dos preços. Mas, quando o preço foi à lona, coincidindo com a mais baixa produção de óleo da história venezuelana, o regime chavista se viu com a corda no pescoço. Em 2019, nada menos do que 25% do petróleo venezuelano era enviado para pagamento da dívida. Não se fala hoje, não, o Brasil gasta muito só para quitar a dívida. Não, a dívida. Olha aí. Imagina fazer isso com o agro. A única dúvida vai ser o que a Europa vai achar disso, né? Que o MST está lá também. Vai ver qual vai ser o melhor acordo. Uma fatura colossal que ajudou e muito a empurrar o país para um abismo que se encontra até hoje. E ele encerra falando, ao querer terceirizar para os produtores, né, a conta do empréstimo, o Dilma pode estar condenando o vigoroso agro brasileiro ao colapso que abateu a PDVSA. Se Dilma realmente estiver disposto a mudar o jogo na Amazônia, ele teria que ter coragem de encarar a Marina e a seita de ambientalistas que querem ver o agro fora da Amazônia. Ele fala o seguinte, ó, a solução é interna e não depende de nenhum lugar, bicho. Dá pra resolver o Brasil. Quer reflorestar? A questão é reflorestar, a questão é botar pra coisa andar. Porque é isso que ele tá falando que ele quer fazer.
Algumas mudanças no Código Florestal bastariam para que os próprios produtores fossem atraídos para o empreendimento e pagassem a conta da recuperação das pastagens. A receita é relativamente simples, mas a implementação pode ser impossível devido ao sectarismo do ambientalismo ongueiro, que ora está instalado nas repartições da esplanada, ora está fazendo algazarra no exterior, pintando o Brasil como terra arrasada. Aí o Coutinho deixa uma ideia. Com as regras atuais, nenhum produtor com mínimo de juízo vai comprar um pasto improdutivo para investir em recuperação. Na Amazônia, é mais barato comprar 100% de floresta virgem, jogar 20% no chão, como é previsto por lei, para fazer as lavouras. É mais barato. Se o governo mudasse essa regra apenas para as áreas que já estão degradadas, o preservar 80%, se o governo mudasse isso só para o que já está destruído, já se tornaria economicamente atraente, reduzindo a obrigação de reflorestamento e ampliando o direito de uso, em uma inversão da lógica do 80-20 para áreas de desmatamento antigo. Isso você bota as áreas, ele dá exemplo, com mais de 20 anos. Não, daqui tem mais de 20 anos, beleza, então essa área aqui ela entra em um regime especial. Isso poderia ajudar a ter o mesmo efeito positivo para a floresta, sem transformar os produtores, né, como escravos aí de uma dívida, que no futuro vai se tornar impagável. Aí o Aldo Rebelo também tá lá na Amazônia e tá falando dos zongueiros. Ó, os zongueiros, a Amazônia tá complicada. Virou 3 estados, tem um governo, tem uns zongueiros e tem um crime. Como é que resolve? Não resolve, porque parece que ninguém quer resolver, o zongueiro não quer. E quanto mais os zongueiros impedem, até dizer o seguinte, quanto mais os zongueiros impedem a presença do Estado e a expansão, né, das pessoas, a construção de infraestrutura, porque não tem ninguém lá, mais facilita para o crime tomar conta. Porque não tem polícia, não tem nada, não tem infraestrutura, eles se escondem, eles fazem o que eles quiserem. Os zongueiros e a turma do mal, ó, assim, ó, não é que eles trabalhem juntos, tem um plano, não, mas o trabalho dos zongueiros acaba por ajudar a turma do mal. Ainda sobre meio ambiente, turma da esquerda, para vocês verem como as coisas estão. E é o que eu venho falando para vocês nos últimos dias. Isso daqui a imprensa não consegue quantificar. A imprensa não está prestando atenção nisso. Essa turma, Aldo Rebelo, Gringa Brasília, é aquele típico perfil, né, figura pública, que sabe um pouco do que está acontecendo e deveria estar passando aquele pano. Deveria estar pegando aquelas notícias para desmentir, mostrar as verdades. Igual a gente faz com o Bolsonaro. Não tá. A turma que tem cérebro na esquerda está abandonando o Dilma. Está abandonando. A imprensa não está quantificando o impacto que isso vai ter no futuro próximo. Eu acho que o Dilma vai cair mais rápido do que está todo mundo imaginando. A coisa está complicada para ele. A não ser que ele, né, sei lá, dê uma cambalhota aí e mude d'água pro vinho. A USAID, né? USAID, a agência do governo dos Estados Unidos, financia um curso da WWF para a formação de lideranças indígenas no Brasil. Começa aí. E aí, essa mesma WWF, que está dando curso para formar lideranças indígenas no Brasil, ela também está fazendo parceria com o governo brasileiro para gerenciar os territórios indígenas. Eita! Aí o governo vai criar uns territórios independentes para o governo americano tomar conta, né? Para o BD. A Amazônia é nossa, como dizia o John Kerry. A Gringa Brasília fez essa colagem aqui, ó. Integrantes de 14 povos indígenas participam de curso de gestão para lideranças. Ela bota aqui embaixo, ó. A Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional tá responsável, né, pelo apoio desse projeto. O apoiozinho do bem. Onde acho? E aí tá aqui, ó. A FUNAI e o WWF, esse mesmo WWF aqui, discutem parcerias na área de gestão territorial e ambiental de terras indígenas. Isso aqui é a esquerda. Olha o que está acontecendo com o Brasil. E vai dar para comentar pelo menos da rede social, pelo menos da turma da Globo. Tem uma eleição, tem coisa muito interessante. Essa história do Boulos tem umas coisas a mais, umas entrevistas que serão no final de semana, que amanhã a gente comenta com calma. Vamos comentar com calma. Só tem uma entrevista hoje mais cedo aí de um parlamentar importante, né, cacique,
Falando aí sobre 26, querendo até já escolher uns nomes. Tô de olho, viu? Tô de olho. Bolsonaro também deve estar de olho. Não acho que Bolsonaro vai ficar comendo mosca. Mas vamos, amanhã a gente comenta. Se liga nessa. Não deu tempo de comentar ontem. E aí quando você acha que no Brasil você já viu de tudo, todos os absurdos possíveis, que você falava, cara, eles realmente querem calar todo mundo com essa pele 2630, né? Tá todo mundo pensando isso. Aí você vê que não há nada ruim que não possa piorar. A Folha de São Paulo diz: queda de braço entre Globo, viu? Meta e Google é entrave para a lei da internet. Não é o SBT, não é Bandeirantes, não são os jornais, não, é a Globo. A Globo. A maior e a principal aliada do Dilma. A relação entre eles, vocês estão vendo. Big Techs, grande imprensa e mídias menores divergem sobre o modelo de financiamento ao jornalismo a ser incluído no projeto. Aí diz que tem uma quebra de braço, né? Esse é o principal entrave para o PL 2630, para ele poder sair do papel, e é uma prioridade para o governo do Dilma. A Globo e os grandes veículos de mídia defendem um modelo semelhante ao que foi implementado aqui na Austrália. Que as plataformas, os grupos de mídia, né, eles negociam diretamente com as plataformas. Antes de avançar, que isso é bem fácil de ver. Quem será que tem o melhor time de negociadores? A Globo, com toda a estrutura nacional e internacional, ou o blog, né, do seu Zé? Não é nem o seu Zé, o seu Zé da esquerda, né? O seu Zé da esquerda. Porque o do seu Zé dá pra pegar o dinheiro. O de direita ninguém vai ter acesso a nada. O blog do seu Zé da esquerda. Quem será que tem mais poder de barganha? A FENAGE e a AJOR, que reúne veículos independentes e checadores, propõem um fundo de incentivo ao jornalismo a partir da taxação das Big Techs. O texto do executivo estabelece pagamento de direitos autorais a conteúdo jornalístico, ao lado de música, vídeos e outros. E as Big Techs acham que o fundo é a solução menos pior. O financiamento ao jornalismo é prioridade da Globo, que virou notícia, inclusive nas últimas horas, aí, que vai demitir aqueles jornalistas que estão ganhando muito dinheiro. Já mandou embora até o Kleber Machado. Tá todo mundo se perguntando aí, o Bonner vai embora ou não vai? E aí? Será que até o Bonner vai ser demitido? Mas enfim, né? A Globo aí tá pressionando para que o tema fosse incluído. A Globo tá na mal, né? A Globo tá cobrando o L. O L, a fatura tá chegando. E aí fala o seguinte, que o News Media Bargain Code, né, que é o que da Austrália, determina que veículos negociem de forma individual ou coletiva com as plataformas o pagamento pelo conteúdo jornalístico. Caso não chegue a um acordo, está prevista a arbitragem, né? Uma disputa judicial. Quem vocês acham que tem mais poder de entrar numa batalha dessa? A Globo ou o blog do seu Zé? A premissa é que as plataformas de internet lucram indevidamente com conteúdo jornalístico e deveriam pagar por isso. O pano de fundo, a verdade, é a crise do modelo de negócios da mídia tradicional. A Globo quer dinheiro. Quer dinheiro. Os mamateiros todos aí, a turma de blog, tá todo mundo querendo dinheiro. Mas quem é que é financiado pelo governo? É o gabinete do ódio. FENAGE e AJOR são contra essa negociação direta, que favoreceria os veículos maiores, como a Globo, que tem mais poder de fogo. Vimos o que aconteceu na Austrália e na França, com o Bargain Code. Isso gerou acordos milionários com grandes grupos de mídia, e grupos menores, especializados ou locais, ficaram de fora ou receberam um trocadinho. Diz Natália Viana, presidente da AJOR. Ninguém sabe quanto foi pago, porque tem acordos de confidencialidade e ninguém sabe se o valor está sendo usado para pagar os jornalistas. E se toda a grana estiver indo para os CEOs? E aí? Vocês fizeram L, né? É por isso, gente, que a turma faz o L. Tá claro agora. Esse é o Brasil. Esse é o Brasil da picanha, do imposto sobre o carbono, de bodes expiatórios, de invasão do MST, de um novo modelo do agronegócio implementado aí, né, concebido pelo MST, pautado em mudança climática, e do outro lado, acordos para reflorestamento, que pode colocar o Brasil de joelhos, né, perante outra nação. Tem como dar certo? O que fizeram com o nosso Brasil, hein? O que estão fazendo com o nosso Brasil?
é de doer o coração, sabe? Não tem como uma pessoa gostar do Brasil, sabe? Fala assim, pô, cara, a gente tinha tudo pra ser um país tão bom, mas só faz piorar e não é aleatório, é proposital. As ideias estão aí, você vê, a galera faz de propósito. Dói. Dói ver o que estão fazendo com o Brasil. Enfim, amanhã a gente vai comentar muita coisa aí sobre a eleição. Muita coisa mesmo, as coisas interessantes. Vocês devem lembrar que no mês passado fizemos aquele dossiê, já falando de eleição, que falava da questão dos woke. Eu falei, ó, já escolheram o candidato, é o Boulos, vai ter o apoio de todo mundo. Aquela parada do Datena não foi aleatório. Tem algumas coisas extras para comentar com vocês. Quero falar de 26, quero falar também sobre a inelegibilidade de Bolsonaro. As coisas não que são na imprensa. Mas, por hoje fico por aqui. Escolha do meu trabalho. Pode estar membro do canal, tem um botão de valeu, tem o pé da descrição. Tem um Atlas Brasileiro, kimpaim.com. Dia 15 de fevereiro sai. 15 de abril sai o volume de fevereiro. E é isso. Compartilhe o vídeo, me ajuda a chegar a 800 mil inscritos. É a meta do ano. Espero que seja possível. Se não chegar, a gente tenta no ano que vem de novo. E espero poder estar aqui amanhã e também ver vocês. Aquele grande beijo e abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!